Meus queridos, hoje em dia nós temos visto de tudo. Você já ouviu falar sobre doutrina em comando dos anjos? Essa doutrina em comando aos anjos é bíblica? Pessoas que, principalmente em algumas igrejas pentecostais, mas a maioria das igrejas neopentecostais, pessoas querendo mandar em anjos, elas dizendo: vai lá, anjo, faz isso, anjo, pega uma espada, anjo, fica na porta, o anjo, e demonstra para o seu público um domínio extraordinário sobre anjos, sendo que essas pessoas são humanos. Isso biblicamente, nós podemos mandar em anjos? Qual é a sua opinião? Deixa aqui no comentário, eu quero ouvir. Podemos mandar em anjos? Biblicamente falando, nós não temos nenhum respaldo bíblico para isso. Eu quero provar com vocês em textos bíblicos. Salmo 103, versículo 20. Abre aspas para os Salmos. Diz assim a palavra de Deus: bendizei ao Senhor. Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, anjos de Deus, poderosos em força. Eles são poderosos, que cumprem as suas ordens, ordens humanas ou ordens divinas? Ordem de Deus, obedecendo a voz da sua palavra. Então, é ordens divinas e não humanas. Mas é aquele texto do presbítero Paulo, que em Salmos ainda, 91, 11. Em Salmos 91, versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pasmem os senhores. Eu já ouvi pessoas usando esse versículo do Salmo 91, versículo 11, dizendo que tem respaldo para obrigar anjo, para mandar anjo, nem para pedir favor, mas para dar ordem. Biblicamente não. Esse versículo nada mais, nada menos está dizendo: porque aos seus anjos dará ordem, o Senhor dará ordem ao teu respeito, para trazer uma mensagem, para trazer um livramento, como fez com Daniel, né? Como fez com a própria Maria, enviando uma mensagem. Nesse sentido, o Senhor dará ordem ao teu respeito, para nos livrar de algumas situações, tá bom? Mas não tem nada a ver de um homem mandar. Lá para a gente finalizar aqui, olha para vocês verem, em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor, ele mata 185 mil soldados assírios. Um anjo. E aí tem pessoas limitadas, pequenas, humanas, pecadores, querendo mandar em anjos, sendo que o anjo poderoso, muito mais poderoso do que os homens. E o anjo, sim, ele está muitas vezes para nos servir em algumas situações, mas porque Deus mandou, mas porque Deus ouviu por misericórdia a nossa oração. É muito diferente, tá bom? E nós podemos mandar em demônios? Tem gente que fala assim: eu pego no chifre do demônio, eu piso na cabeça do demônio. E demônio não tem chifre, demônio não é um dragão, Satanás não tem chifre, mas eles pegam as simbologias do Apocalipse e colocam aquele ali como tom de verdade, Só que, biblicamente falando, lá em Lucas capítulo 9, versículo 1, a Bíblia vai dizer claramente que Jesus nos dá poder e autoridade no seu nome para expulsar. E não do nosso nome ou no nosso poder, vamos lá expulsar, vamos bater, vamos fazer o que a gente quiser. Por quê? Claramente falando, os demônios acabariam conosco, destruiria nós, qualquer anjo destruiria nós. É muito mais poderoso que nós. Mas através do que o cuidado de Deus para conosco, da unção que o Espírito Santo coloca em nossa vida e etc., é que nós temos capacidade de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas no nome de Jesus, para a glória de Jesus, para um grande propósito. Mas tem pessoas que acham que são pseudos profetas, pseudos pastores, grandes apóstolos, e elas fazem o que quiser na telha. Isso aí, nada mais, os anjos vão estar rindo deles, tá? Zombando deles. Então cuidado, nós não temos base bíblica para dizer que existe doutrina de comando aos anjos, por mais que as pessoas querem ter esse domínio aí, esse poder. Só Deus que pertence toda a glória, todo louvor e toda força. Deus abençoe. Curta, se inscreva no canal se você estiver vendo no YouTube, curta se você estiver vendo aí no Instagram. Deus abençoe.